Voltamos com o Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Agora são 6 horas e 29 minutos em Rio Branco. Olha só, após uma denúncia de derramamento de notas falsas em Rio Branco, notadamente no 2º Distrito, a polícia fez um alerta à população, evidentemente para evitar, danos maiores, prejuízos a alguns comerciantes. Vamos conferir tudo agora na reportagem de Paulo Roberto. Investigadores da 2ª Regional de Segurança Pública estão em campo buscando desbaratar uma quadrilha especializada em falsificação de cédulas de R$100 e R$50. O dinheiro falso vem sendo utilizado em comércio da região do 2º Distrito da cidade. Nos últimos dias, a polícia recolheu de vários comerciantes da localidade cerca de R$500 falsos, já que os mesmos foram à especializada de segurança registrar a ocorrência do recebimento de notas de R$100 e R$50. Nós temos apercebido que seriam em pequenas mercearias, onde as vítimas, quando comparecem à delegacia, elas dizem que a pessoa passa essa nota em meio a outras notas e se demonstra apressada, também em casas noturnas e bares. O delegado faz uma comparação de uma cédula de R$50 verdadeira com uma falsificada. O material usado pela quadrilha para confeccionar as notas não deixam dúvidas de que o papel é de péssima qualidade. Segundo a autoridade policial, os integrantes do golpe aproveitam os locais onde há grande concentração de pessoas para passar as cédulas falsas, como bares, restaurantes e casas noturnas. Porque a gente vê que são falsificações que, quando iniciaram-se, elas eram praticamente fotocópias de cédulas reais. No entanto, elas têm se aperfeiçoado ainda e buscado uma imitação melhorada das notas verdadeiras. Então a gente acredita que possa ter o aperfeiçoamento através do ingresso de pessoas fora do nosso estado também. Enquanto os autores do derrame de dinheiro falso na região do 2º Distrito não são identificados e presos, o delegado orienta as pessoas que foram lesadas na ação que o procedimento correto é procurar a polícia para registrar uma ocorrência e evitar complicações futuras com a justiça. Se houver uma perfeição na falsificação, ela será assim, tratada como um estelionato e a gente vai também trazer aqui para ser investigada. Agora, é interessante dizer que para o comerciante, para o cidadão comum também, que recebe uma nota falsa, ele deve apresentar essa nota falsa, porque se ele recolocar essa nota novamente em circulação no mercado, na economia popular, aí nós vamos ter também a prática de outro crime por parte dessa pessoa que foi vítima inicialmente dessa nota falsa. São 6 horas e 32 minutos em Rio Branco. Você está no Bom Dia Rio Branco ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Olha só, lei sancionada pelo governo do estado vai atender a pessoas com déficit de atenção e hiperatividade. Veja os detalhes agora, comigo, na reportagem de George Nailu. O grupo de apoio a familiares, amigos e portadores do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do Acre comemorou a homologação da Lei 3.112, que foi sancionada pelo governador Tião Viana. Essa lei irá beneficiar diretamente os portadores da doença e gerar uma maior atenção por parte do poder público e principalmente das instituições de ensino. O TDAH, também chamado de DDA, distúrbio do déficit de atenção, é um transtorno neurobiológico de causa genética reconhecido oficialmente pela OMS, Organização Mundial da Saúde, através da CID-10, Classificação Internacional da Doença. Elisama Lima, que é a atual coordenadora do Grupo de Apoio do TDAH do Acre, falou sobre a importância da aprovação da lei para os portadores e para os seus familiares. A gente estava reivindicando por reivindicar. Agora nós vamos ter uma lei que nos ampare, tanto na saúde como na educação. Eles vão ter que trabalhar uma forma de atender esse público, com diagnóstico, com tratamento, adaptando o ensino a essas crianças. É a escola que tem que se adaptar à criança, não é a criança que tem que se adaptar à escola, inclusive nos particulares. As escolas particulares têm que se ater a isso. Nós já temos um parecer que foi tirado aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, onde ele já diz mais ou menos como é que eles têm que trabalhar com essas crianças. Elisama Lima falou ainda sobre o trabalho desenvolvido nas escolas da rede pública de educação no intuito de identificar alunos que possam portar o transtorno. Já começou
uma orientação com relação a como você detectar, né? Então, o nosso psicopedagogo Clóvis Neves foi contratado, então ele está abordando esse sistema com os professores, né? Então, a Secretaria de Educação já está fazendo isso, porque antes nem isso era feito. As capacitações que eram feitas não falavam em TDAH. Hoje, não. Nós já estamos conseguindo abordar esse tema nas capacitações para os professores. Eu conversei com a Elisama ontem aqui, um problema sério. Aí eu perguntei para ela se havia uma associação entre a pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade com outra doença, não menos problemática, que é o autismo, a pessoa que tem mal de autismo. Ela disse que há casos que a pessoa tem as duas coisas ao mesmo tempo. Só falta essa pessoa que tem esse problema na infância, quando chegar à fase adulta, ter também transtorno bipolar, alguma coisa parecida. Sem falar no sofrimento que ela enfrenta na escola, na convivência social. Não é fácil. Por isso o governo do Estado está de parabéns, neste particular, em criar uma lei específica para atender as famílias e as crianças que têm esse tipo de problema. São 6h35 em Rio Branco. Agora, meu amigo, uma notícia nada animadora. Em tempos de crise, aí o pessoal, vamos complicar ainda mais. Pois é, você sabe, né, das mais de 20 taxas cobradas pelo Detran, pelo menos 6, meia dúzia, tiveram um considerável, digo, reajuste. Reajuste não, aumento mesmo. Principalmente o licenciamento e o seguro obrigatório. Você vai ver agora os detalhes na reportagem de Floriano Oliveira. Início de ano e as despesas que não podem deixar de serem pagas. Os pais amargam o reajuste nos preços do material escolar. O IPTU é outro imposto que acompanha o contribuinte, mas as contas não param por aí. Em meio a uma forte crise financeira, quem possui veículo automotor é obrigado a licenciar seu transporte sob pena de receber pesadas multas ou até a apreensão do veículo. Na última sessão do ano passado, os deputados estaduais aprovaram um projeto do Executivo que alterou os valores das taxas cobradas pelo Detran. A taxa de vistoria, por exemplo, que custava R$ 23, agora custa R$ 39. Já o licenciamento anual, que era R$ 66, passou a custar R$ 92. Do mesmo modo, o licenciamento anual fora do prazo saltou de R$ 80 para R$ 99,18. Mas ainda tem a taxa para o primeiro emplacamento do seu carro. Ela foi reajustada, custa R$ 111,71. A taxa de vistoria externa, fora de postos de atendimento do órgão, será de R$ 51,39. E o primeiro emplacamento, você já sabe. Nas ruas, o que se ouve são muitas reclamações, além do aumento nos preços dos combustíveis, o que foi encarado como presente de grego. E agora, como fazer para quitar essas taxas com o novo reajuste? Tem que ralar agora para pagar aí, porque o negócio está difícil. A crise está meio... Vai dar de acertar os documentos da moto? Rapaz, vai ter que dar, né? Porque se não der, é presa, né? A moto. A gente não tem defesa, a gente só tem que acatar e pagar. Porque parece que nós estamos no fim de mundo. Agora não tem o que fazer, né? Agora é ir pagar, porque se não pagar, a gente não consegue rodar, né? Porque eles prendem, né? Trabalhar mais do que eu estou trabalhando normal. Trabalhar dia e noite, senão não consigo. Fazendo as tripas pro coração, meu jovem, que não tá fácil não. E o senhor, como é que vai fazer? Porque tá tudo, aumentou tudo e tem muita coisa para pagar, né? IPTU, colégio de menino, caderno e taxas do Detran. Tem que fazer a mesma coisa que ele está falando, tem que correr atrás do prejuízo, né? Porque se a gente não correr, quem que vai fazer? Né? Tem que pagar mesmo. Complicadíssima a situação aí. Tem um detalhe aí. Quando você vai licenciar, se você sair de casa hoje para licenciar o seu carro, ou através de um despachante, você vai encontrar o seguinte, são 3 taxas básicas. O IPVA, que é o mais caro, né? O licenciamento e o seguro obrigatório. Há uma jurisprudência em vários estados aí, em que você não é mais obrigado a sair do seu carro
entregar o seu carro à força para um agente de trânsito apenas por estar com o IPVA vencido. O juiz entende duas coisas básicas. Fazer isto é mesmo que chegar na sua casa, na casa do cidadão, e mandar ele se retirar de casa com a família, com seus pertences, apenas por estar com uma ou duas, três parcelas da prestação da casa própria em atraso. O juiz fez a mesma comparação. Outra coisa, aí você diz, sim, então o juiz prega o calote? O juiz defende então quem não paga? Não, tem outros meios para você cobrar. Até porque aí o juiz diz ainda, o IPVA vencido é um problema nosso, enquanto proprietário de carro, e a Secretaria de Fazenda Estadual. O Detran nada tem a ver com essa história. Aí o Detran diz, sim, mas se o carro não estiver licenciado, porque o licenciamento é outra história, né? O licenciamento é uma taxa que é mais do Detran, o seguro obrigatório vai para a seguradora e o IPVA, geralmente, a maior parte vai para a União, dividida entre Estado e os municípios também. Só que é tudo emendado, tudo junto. Então temos que fazer um desmembramento. IPVA para um lado, seguro obrigatório para outro e o licenciamento para outro. Porque senão, como está, é tudo junto. Ou você paga os três ou então não licencia o carro. E sem licenciamento, você pode ter problema. Qualquer um guarda na esquina pode apreender seu carro. É complicada a situação. Eu acho que o poder público, de um modo geral, se une. O Estado, o município e a União, para dizer o seguinte, para que simplificar se a gente pode complicar a vida do cidadão? Não é isso? Só pode. Só pode. E olha só, aparentemente é pequena a taxa, né? 62 para 92, não, 66 para 92. Você soma aí os milhares de condutores e proprietários de carros aí, e motos, caminhões e tudo mais, ônibus, caçamba, aí engorda a conta, certamente, do poder público. Agora, enfim, uma boa notícia. O SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, divulga o calendário de matrículas para os cursos referentes ao exercício de 2016. Isso mesmo. E quem tem mais informações sobre este assunto é o repórter George Nailô. Iniciando os trabalhos de 2016, o SENAC disponibiliza na manhã de hoje no portal virtual da instituição as inscrições para os cursos técnicos e profissionalizantes. Durante essa etapa, serão disponibilizadas 900 vagas, que irão contemplar diretamente a população de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O processo de inscrição, que faz parte direta do cronograma de atividades, acontece até o próximo dia 17 do mês em curso. Esse é o primeiro edital que a gente lança para a inscrição do nosso programa de gratuidade. A gente está lançando simultaneamente editais para nossas 2 unidades aqui de Rio Branco e também a unidade de Cruzeiro do Sul, e um total disponível de 930 vagas em 36 tipos de cursos diferentes, inclusive cursos técnicos. Nós temos 8 cursos técnicos no portfólio desse edital. O SENAC, com o passar do tempo, busca propagar as ações e atender o maior número de pessoas com capacitações técnicas profissional. A ação desenvolvida pelo SENAC, que busca na prática capacitar com qualidade o maior número de estudantes, foi orçada em mais de 12 milhões de reais. Abrão Maia falou ainda sobre a vasta gama de cursos que serão ofertados, declarando que a crise financeira que assola o país ainda não prejudicou o trabalho desenvolvido pela instituição de ensino. Todo janeiro é disponibilizado essas vagas. Como é que se faz esse processo? Isso mesmo. Na verdade, ao longo do ano, o SENAC lança vários editais. Então, esse primeiro, normalmente, é um dos maiores do ano. O processo de inscrição ele acontece através do nosso site, o www.ac.senac.br. É um processo muito simples, o candidato vai preencher um questionário socioeconômico, é um questionário que está disponível no site, e ao concluir esse questionário, o próprio sistema já faz a triagem desse candidato e ele já passa a concorrer a uma dessas vagas. São 6 horas e 43 minutos em Rio Branco, 6h44 agora, você está no Bom Dia Rio Branco ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. O governo do estado monta um comitê exclusivo para cuidar da população em situação de rua. Resumindo, o governo estende a mão aos moradores de rua. Floriano Oliveira. A Prefeitura de Rio Branco já trabalha no acolhimento de pessoas em situação de rua. Agora, o governo do Acre acaba de assinar o termo de aceite que reúne inúmeras instituições em prol da causa.
À frente do comitê integrado está a vice-governadora Nazaré Araújo. Se Deus quiser, nós levarmos esse trabalho também para o interior do estado, naquelas capitais, naqueles municípios onde a gente tem também a necessidade disso, como é o caso de Cruzeiro do Sul, como é o caso de Serra Madureira, para fazer um trabalho até preventivo. Então, assim, hoje é um momento muito feliz, é um dia que realmente as pessoas se abraçam para que a gente tenha a atitude solidária que vai fazer de 2016 um ano melhor para muitas pessoas e principalmente para aquelas que mais precisam, se Deus quiser. A política estadual para a população em situação de rua requer o esforço de todos os entes. Hoje, só na nossa capital, 184 pessoas vivem nas ruas. 154 são homens, 30 são mulheres. E 39 começam a deixar essa vida tão degradante. A Prefeitura de Rio Branco, através do Sistema Único de Assistência Social, tem alguns serviços públicos, como, por exemplo, o Centro POP, que é o centro de referência para a população de rua. Esse centro ele funciona 24 horas no acolhimento, na escuta das demandas dessa população, e também o Serviço de Acolhimento Institucional, que foi inaugurado agora no mês de novembro do ano passado, que é um abrigo para homens e mulheres que estão nessa condição. Em muitos casos, quem mora nas ruas enfrenta transtornos psicológicos, dependência química ou até o desapego da família por algum motivo. São pessoas dilaceradas, pessoas que estão com suas vidas completamente destruídas por problemas familiares, por problemas de alcoolismo, por problemas de droga, e eles optaram por viver na rua. Alguns desejam retornar ao seio familiar, outros já estão com esses vínculos completamente quebrados. A Prefeitura faz um excelente trabalho. O Governo do Estado e a União vão entrar também para fortalecer essa política e resgatar a dignidade e os direitos dessas pessoas. O trabalho que será integrado ao Sistema Nacional de Pessoas em Situação de Rua já recebeu a adesão das principais entidades ligadas ao governo e também das não governamentais. Caberá ao Estado gerenciar junto às instituições metas e políticas para alcançar esse público-alvo. E o papel nosso como sociedade, como comunidade, como pessoa humana, como instituição pública é das mãos. Aqui a gente não tem que dizer que isso é um papel do poder público, não, é um papel de todos. Tem exemplos de cursos de medicina que cada aluno, ao chegar na faculdade, adota uma família humilde e leva até o 6º ano estudando e ajudando a evitar problemas de saúde para essa família. Nós podemos estar mais perto dessas pessoas e ajudar mais, é a missão da vice-governadora nesse trabalho de apoio às prefeituras e à Prefeitura de Rio Branco para vencermos esse desafio. São 6 horas e 47 minutos em Rio Branco, agora faltam 3 minutos para as 7 da manhã. Uma notinha de esporte aqui rapidinho antes de começarmos então a leitura dos jornais. É que o Galvez, representante do Acre na Copa São Paulo de Futebol Juniores, que estreou domingo com derrota, frente ao São Bernardo, time da casa, no estádio Humberto de Alencar Castelo Branco, no interior de São Paulo, por 2-0, e empatou anteontem com o Goiás por 1-1. Hoje, daqui a pouco, às 11 horas, hora Acre, disputa a última fase, a última partida, digo, nesta fase classificatória. Precisa vencer o time do Acre, o time acreano, digo, precisa vencer o ABC de Natal por uma margem grande de gols e torcer por tropeço de outros adversários no jogo anterior. Complicada a situação. Difícil? Dificílima a situação do Galvez. É um sonho, mais do que isso, é uma utopia. Mas, enquanto há vida, há esperança. Matematicamente, ainda há chance. Eu repito, não acredito. Fazer o quê, né? Vamos torcer, então, para que aconteça o impossível, não é isso? 6h48, vamos à leitura dos jornais, começando pelo jornal Rio Branco, o melhor e mais antigo jornal do Acre. Aqui em cima, escolas municipais de Rio Branco iniciam o ano letivo dia 15 de fevereiro. Será? Daqui a pouco eu pergunto, vou dizer por quê. Governo do Acre, Tribunal de Justiça e Ministério Público fazem pacto pela paz. Que bom, né? Essa conclamação aí do governo do Estado em relação aos outros órgãos, aliás, aos outros poderes, né? O legislativo, o judiciário, todo mundo junto, né? Executivo, legislativo, judiciário, todo mundo junto pela paz. Acre institui comitê político voltado para a população em situação de rua. Você viu agora há pouco a matéria. Procon do Acre inicia a operação Passa Régua. Cruzeiro do Sul fica sem internet e telefonia móvel. Complicada a situação, né? Homens são presos, armados e com
2 motos roubadas. Então não são homens, são bandidos, né? Homem está trabalhando, é bandido. Temendo cheia, 2 cidades do Acre iniciam um plano de contingência. Isso é história para boi dormir, plano de contingência. Ela vale até onde a água não chega para valer. Chegou a água para valer, o plano de contingência vai por água abaixo. Está mais do que claro isso, né? Outra aqui, destaque aqui. Imagens e relatórios do DERACRE atestam que a BR-364 foi entregue em condições de trafegabilidade ao DENIT. Essa confusão, estava prestando ou não estava? Está boa ou não está? Vamos cuidar da estrada e vamos deixar essa briga de lado. Que coisa feia, isso é coisa brega. Encontrado morto em terreno usado para tráfico de drogas. Você viu ontem, né, as imagens. Preso com entorpecente após tentar fugir de blitz. Fugiu, tem conta a pagar, né? Tem culpa no cartório. Tudo isso e muito mais você confere hoje no jornal O Rio Branco, que está nas bancas desde as 5 horas da manhã. Eu falei que talvez não comece o ano letivo dia 15, porque o governo do estado, a própria prefeitura já disseram que não tem dinheiro para pagar nenhum tipo de reajuste. O sindicato reivindica reajuste de 25%, contratação de professores em caráter definitivo, ou seja, com concurso público, acabar com essa história de contrato provisório, e mais ainda o pagamento da VDP, né? A VDP, que é a valorização do profissional, da atividade profissional, do desempenho profissional. Enrolando, ninguém paga, né? Aí fica difícil. E o sindicato já disse, sem isso, não tem ano letivo, não tem aula, é greve mesmo. Complicado, hein? Complicado. Os dois lados precisam ceder um pouco, né? O governo e a prefeitura cedem um pouco, o sindicato também. A intolerância não leva a lugar nenhum. Agora faltam 9 minutos para as 7 da manhã. O jornal A Gazeta destaca. Tião Viana fala sobre mudança de economia do Acre e assuntos polêmicos em entrevista. Claro que ele vai falar sobre a BR-364 também. Bandidos invadem casa em Brasileia com metralhadora e roubam 2 caminhonetes. Em Brasileia, gente. Cidade do interior. Não é aqui na capital, não. Coisa não está fácil, não. Você confere tudo isso e muito mais hoje no jornal A Gazeta. Agora vamos ao jornal A Tribuna. Município amplia em 6 mil número de vagas em escolas. Boa notícia, né? É melhor ampliar o número de vagas na escola do que na penitenciária. Com certeza. DENIT não poderia ter abandonado a manutenção da estrada um só dia. A frase é do governador Tião Viana. Segundo ele, o DENIT abandonou a estrada. O DENIT disse que já encontrou a estrada abandonada. Como é que fica isso aí, hein? Onde está a verdade? Com o DENIT ou com o governo? Com o governo ou com o DENIT? Repito, essa confusão não leva a nada. Vamos ter um ano de muitas responsabilidades e esforços, afirma o governador Tião Viana em entrevista ao jornal Página 20. Delator de Aécio Neves reitera os 10 milhões para Sérgio Guerra. TJ passa a integrar Comitê Institucional pela Paz. Mais de 6 mil segurados ainda estão sem perícia médica no INS no Acre. Isso virou uma molecagem. Isso é brincadeira. Não basta o sofrimento dessa gente, né? Quanto ao delator aqui do Aécio Neves e de outros, inclusive do senador Randolfo, complicada a situação. O cara diz, não, eu vi alguém dizer que teria entregado tal dia alguém para o dinheiro lá ao senador. Historinha meio complicada. É muito... Eu comparo isso aí com a história da prostituta, que diz o seguinte, já que o mundo me transformou numa prostituta, eu vou transformar o mundo num grande bordel. Aí fica todo mundo em maus lençóis, né? Todo mundo na lama, na vala comum da corrupção. Temos que separar o joio do trigo. Nem todos os congressistas são bandidos, nem todos os congressistas são ladrões, assim como também o pessoal do Executivo. Tem gente boa ainda também, e pode se salvar dessa, né? O jornal Opinião destaca, crise leva a agenda salarial dos professores com o governo para 2017. Quer dizer, 2016 foi varrido do mapa. Será que o sindicato vai deixar de graça? A Rosana disse que não. Complicada a situação. INEP divulga amanhã notas do Exame Nacional de Ensino Médio. Coordenadoria de Defesa Civil destaca cheias do Rio Acre até agora. Várias camisas e um destino. Conheça a história de Paulinho. Paulinho foi um dos melhores atacantes do futebol acreano. E quem está dizendo isso sou eu não. Ninguém mais, ninguém menos que o Dadão, o deus do futebol acreano. Esse Paulinho foi um dos melhores. Paulinho, Antônio Júlio e outros aí, né? 6 horas e 54 minutos. Agora vamos à última
reportagem deste bloco. Porque no Conjunto Tangará, né, a ação integrada de limpeza chega contra o mosquito da dengue. Confira aí a narrativa de Thaís Farias. Desde o dia 4 de janeiro, a Prefeitura de Rio Branco realiza uma ação integrada de limpeza nos bairros para prevenir a proliferação do mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do Zika vírus. Neste primeiro momento, as ações acontecem no Tangará, no 6 de agosto, no Tancredo Neves e no Conquista. Nesta quarta-feira, o prefeito em exercício, Márcio Batista, esteve no Conjunto Tangará acompanhando a ação de limpeza. Pela manhã, os trabalhos se intensificaram nas ruas 7 de Setembro e São Francisco, mas todas as ruas e travessas do bairro receberão a intervenção da Prefeitura. Márcio Batista explica que esta ação integrada trata-se de um trabalho preventivo. Essa ação tem o apoio do Exército, da Saúde e da Censura. Nós estamos fazendo uma ação integrada. Aqui no Tangará, o trabalho está mais voltado para as residências, no sentido de fazer com que as pessoas fechem bem as caixas d'água, para evitar a água parada, que é a única forma pela qual o mosquito se reproduz e traz todos os prejuízos, traz a transmissão das doenças, né? E está sendo muito boa a receptividade das pessoas, a gente sente que cada um está antenado, concentrado naquilo que deve fazer. Portanto, a Prefeitura, no início do ano, fazendo ações fortes, preventivas, no sentido de combater esse mosquito que, na verdade, ele está presente em vários estados do Brasil. Grande Márcio Batista, secretário municipal de Educação e vice-prefeito de Rio Branco, também é jumbeiro. O que é isto? Ele é integrante da Pelada do Jumbo, a pelada mais famosa do Acre. Por quê? Basta dizer que tem como integrante ninguém menos que é o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre e o vice-prefeito. Você quer o quê, né? 6h56, a ordem dos tratores não alteram a estrada, a ordem dos fatores não alteram o produto. Eu tinha anunciado aqui, era a última matéria deste bloco, mas agora a gente vai ter mais uma aqui, né, para a gente fechar a conta e ir para a entrevista daqui a pouco. Limpo, né? Vamos lá. Governador Tião Viana fala sobre a situação da BR-364 nesse período de inverno amazônico. A entrevista foi com Floriano Oliveira. A BR-364, trecho que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul, sempre foi tema de debates políticos. Agora, com a intensidade do verão amazônico, trechos da estrada têm oferecido bastante dificuldades para o tráfego de veículos. A obra foi construída pelo governo do Acre e depois repassada para o DENIT. Agora, o supervisor do órgão disse em nota que esses trechos precisam ser reconstruídos. E nós sempre dissemos isso. A BR-364, desde 1969, é um desafio, ela não está em boas condições, embora daqui a Sena Madureira ela é uma estrada em condições muito adequadas, e ela vai melhorando devagar, o desafio é constante, foi no meu governo que ela ficou interligada, agora o DENIT não podia ter abandonado quando ele assumiu. Desde outubro de 2014 eu disse, DENIT, se essa estrada ficar um dia de inverno a verão sem conservação e sem esforço, a consequência é a tragédia anunciada que nós estamos alertando. E eles não conseguiram controlar o peso e não conseguiram fazer um contrato de manutenção a tempo. Eu que tive que conseguir, com a presidenta Dilma e com o ministro dos Transportes, o dinheiro que eles reconhecem, 78 milhões, para que as empresas possam fazer ação emergencial. Tião Viana trabalha na intenção de ver o problema resolvido. Em momentos de crise, juntar forças é melhor que deixar a população entregue à própria sorte. Essa estrada tem sido a redenção de milhares de acreanos que moram nos municípios e que têm a necessidade de deslocamento até Rio Branco por via terrestre, ou vice-versa. São pessoas que não têm recursos para bancar o transporte aéreo e veem na BR a única saída para a solução dos seus problemas. Não é possível imaginar uma estrada em construção tendo liberação de carga desde fevereiro sem nenhum controle. Agora eu prefiro não achar culpados, eu prefiro a solução. Se nós nos unirmos, nós resolveremos rapidamente as condições de dignidade da BR. E ela precisa de uma reconstrução. O próprio diretor do DENIT diz, 2 milhões por quilômetro, doutor Gustavo, diretor executivo nacional do DENIT, é um custo ainda baixo
para o que ela precisa nas condições de engenharia dela. Essa estrada, para se manter bem, mais de 3 milhões de reais por quilômetro, senão não dá para fazer bem feito. Projetos aprovados no DENIT e no Estado, que nós sabíamos das limitações, mas era melhor fazer e integrar do que as estradas como a Transamazônica de Rondônia abandonada, a 163 e tantas estradas do Brasil. Aí uma frase do governador me chamou a atenção. Eu não quero me preocupar com os culpados, prefiro encontrar a solução. Está certo, a chave está aí, a senha para resolver o problema está aí, governador, está certo. 2 apelos aqui rapidinho antes de chamarmos o intervalo comercial. O primeiro, meu amigo que mora aqui na rua Major Ladislau Ferreira, no bairro Abrão, lá próximo à TV Rio Branco, o Augusto, nos procurou ontem para fazer um apelo em nome da população, da comunidade. Tem um esgoto lá estourado, espalhando todo tipo de imundícia, uma fedentina sem igual. O pessoal da Imurb, Censur, o órgão, acho que é a Imurb mesmo. Por favor, dá uma passadinha lá para resolver o problema. O mesmo drama vive o pessoal da rua Cupuaçu, no Jardim Tropical. Desde o final do ano passado, o esgoto está lá, estourado, espalhando aquele mau cheiro insuportável. Os motoqueiros têm que parar, passar bem devagarinho, senão se ferram. Isso mesmo. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com a professora Naira Colombo. Ela é coordenadora de ensino médio da Secretaria Estadual de Educação. Nós vamos falar sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Agora são 7 horas, pontualmente, em Rio Branco.